Parece que todo mundo fica esperando um novo Moisés. E as pessoas votando assim, a gente vê o que aconteceu com os Estados Unidos. O Trump representa exatamente isso. Ele se apresenta como Moisés. Ele se apresenta como o Sassamutema deles. Porque elas são aquilo que o povo elege, um salvador da pátria. Todo país acaba tendo a busca pelo seu Sassamutema. É isso que está acontecendo. As pessoas... E no Brasil sempre teve essa figura do salvador da pátria. Mas não vamos pensar que só nós somos assim. Eu ia perguntar para você isso agora, eu queria entrar em outros americana, países. Eleição do Milei na Argentina. Existia uma figura política como Cristina Kirchner, que representa o que existe de pior na política argentina. Por que essas pessoas existem? Por que elas têm essa aura a capacidade de tantas votações expressivas? Porque elas são aquilo que o povo elege, um salvador da pátria. Todo país acaba tendo a busca pelo seu Sassamutema. É o salvador da pátria. É o cara que vai fazer o povo ir na direção de sair do deserto, do Egito e chegar na Terra Prometida. Parece que todo mundo fica esperando um novo Moisés. E as pessoas votando assim, a gente vê o que aconteceu com os Estados Unidos. O Trump representa exatamente isso. Ele se apresenta como Moisés. Ele se apresenta como o Sassamutema deles. Ele se apresenta como o cara que vai fazer a América grande de novo. Isso não existe. Isso não existe. E ele começa... As pessoas às vezes se espantam. É muito engraçado o paralelo, né, Ricardo, que as pessoas fazem. A Califórnia é um estado tipicamente democrático. O sistema americano ele tem que ser entendido. Para nós, ele é muito difícil de entender aquela questão de... A gente não acha democrático, por exemplo, que a Hillary tenha tido 5 milhões de votos mais que o Trump, mas não foi eleita presidente. Porque eles são uma federação pura. A gente não pode esquecer a história. A nossa história foi uma independência una. O Brasil era um estado único, dividido em províncias, mas que teve um imperador e tinha um regente antes. Aí esse regente proclama a independência, de cima para baixo, e mantém o país unido, que para mim é o grande mérito que as pessoas não reconhecem no Pedro I. Mas nos Estados Unidos eram 13 colônias autônomas, uma não falava com a outra. No momento que eles se uniram e montaram a ideia de um novo país e foram para a guerra, nenhum deles queria abrir mão da independência que tinha, da autonomia que tinha. E se mantém até Por hoje. isso, esse federalismo puro que os Estados Unidos têm. Tem gente que até considera que na definição jurídica seria uma confederação e não uma federação. Mas nos Estados Unidos, você vê que são aplicados alguns princípios que são muito parecidos com o Império Romano. Por exemplo, muita gente se pergunta, né, não sabe a diferença, vê filme e tal, com aqueles caras militares. Eles não são do exército americano. Eles são da Guarda Nacional. E cada estado tem uma. Mas que Guarda coisa, Nacional eu não sabia disso aí, cara. não é nacional. Guarda Nacional seria a nossa polícia militar. Ela tem um outro conceito. A Guarda Nacional é comandada pelo governador, mas ela atua quando precisa de uma infantaria, que a polícia local não dá conta. Mas o exército americano não pode atuar no território americano. Exatamente como Roma, que havia uma proibição de que as legiões romanas entrassem na cidade de Roma. Na primeira vez que deixaram, Júlio César se tornou o imperador. Mas havia um princípio nisso, e é o mesmo princípio nos Estados Unidos. O exército não atua em território americano. O exército americano é para atuar fora dele. As forças armadas, em geral, atuam fora. Não é a marinha americana que atua no território americano, é a guarda costeira. Quem atua lá são as guardas nacionais. Eles não permitem, eles têm princípios muito rígidos. Por isso que quando as pessoas falam que o Trump é um atentado à democracia, a democracia americana tem tantos mecanismos de defesa que dificilmente você vai pensar num golpe contra a democracia lá. E por isso que acaba que em vários pontos de raciocínio acaba sendo uma potência, né? Porque Exato. é muito bem organizado. Né? Agora, nós não somos esse caso. Então, se em 2022 o comandante do exército não fosse um cara de princípios e não fosse um cara democrata e não fosse um cara com cabeça erguida e o exército tivesse embarcado na aventura que o Bolsonaro queria, como a Marinha fez, eu acho que o bicho ia pegar.